Eu acho que na vida, Marquinhos, você tem que ter perspectiva. Você pode enxergar a coisa de diversos prismas. Você, às vezes, se sentir desamparado ou sem a estrutura ideal, pode ser justamente a oportunidade que você tem para ousar, para experimentar. Você tem liberdade. Então, na 104, o que eu sempre tive foi liberdade. Se a gente talvez nunca teve lá os melhores microfones da comunicação de Santa Cruz, a gente pode não ter as melhores poltronas, mas a liberdade que eles nos davam, por N motivos, não sei se eles não queriam também se envolver muito, ou era uma linha de fato editorial, um pensamento dos donos, mas eu sempre tive muita liberdade. E eu aprendi fazendo. E não é qualquer lugar que te oferece essa possibilidade. De alguém que estava afastado da comunicação por tantos anos, chega e praticamente 2 dias depois assume um jornal da emissora que tinha sua credibilidade já, e aí eu vou aprendendo na tentativa e erro. Vou ajustando o tom, vou entendendo os temas que o público de Santa Cruz do Rio Pardo preferia ouvir. Eu me recordo que durante alguns meses eu insistia muito, daí aquela coisa do jornalista ligado à cultura, eu trazia muitas pautas frias, como a gente costuma falar. Sim. Então eu dei muito espaço para cantores da cidade, para artistas plásticos, para pautas culturais. Aliás, isso eu continuo fazendo até hoje no nosso Página D. Mas isso era meio que o mote do meu programa na 104. E não pegava. Sim. Percebe? Eu não atendi um público porque mais amplo. O público santacruzense, ele gosta mais do fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. E aí, resumo, quando é que eu, entre aspas, estouro para um público maior? Quando acontece o caso Sueli Feitosa. No caso Feitosa, aí eu tive que cobrir política e até polícia, já que o caso teve N desdobramentos. No caso Feitosa, nós tínhamos coletivas quase que diárias de prefeito, delegado, aquele rolo todo. E eu comecei a aparecer em outras rádios, porque eu fazia as perguntas, todos faziam as perguntas. As suas perguntas. E aí o pessoal de outra rádio, quem é o cara que tá perguntando aquilo? É o cara da 104. Aí públicos de outras emissoras migram para me ouvir e ouvir a minha cobertura do caso Feitosa na 104 FM. Aí o resto foi consequência. Eu entendo que, ok, eu tenho uma linha de pensamento e mantenho que de dar espaço para as pautas culturais, para os artistas, sair um pouco dessa linha só da polícia, da política, mas que, pelo perfil do Santa Cruzense, por ser uma cidade que respira política, uma cidade que tem um senso crítico aguçado, eu não poderia abrir mão de lidar com essas pautas. E aí é uma questão de ter confiança para fazer. Independentemente da área, Marquinhos, pode ser o design, pode ser o fotógrafo, pode ser o jornalista, eu acho que o que torna o profissional diferenciado é repertório. Então, se eu nunca lidei profissionalmente com os temas da política no meu trabalho como comunicador, mas eu sempre tive repertório. Eu sempre li, eu sempre acompanhei a imprensa, eu sempre ouvi rádio. Então, para mim ter que falar sobre isso não foi uma dificuldade. Sim. Porque eu sabia que, tecnicamente, eu estudei para isso, sabia fazer, eu só preferia não lidar com esse tipo de assunto. Mas já que esse assunto também atende à necessidade do público, vamos tocar nesse assunto. Obviamente, dentro dos meus critérios de ética, a minha forma de tentar lidar com isso, de buscar sempre a imparcialidade, mesmo que ela seja talvez uma meta inalcançável, mas a busca tem que ser uma constante, de fazer um jornalismo crítico, analítico, opinativo, mas separando o que é fato e notícia, separando o que é minha opinião. E aí eu fui crescendo aos poucos, realmente aos poucos, tá? Eu vou te falar que eu fiquei 8 anos na 104, Marquinhos, mas talvez o pessoal começou a me conhecer mais a partir do 4º, 5º ano. Então foi um trabalho bem de formiguinha. As pessoas que me acompanham há bastante tempo, eu tenho... sem falsa modéstia, uma base de fãs que pode ser pequena, de quem me acompanha desde o começo. Mas essas pessoas valorizam muito o meu trabalho. É impressionante, assim. Sempre fiz questão de não subestimar o meu público. Na escolha do vocabulário, no tipo de pauta que eu apresento, talvez algum assunto que as pessoas achem complexo para lidar no rádio, que é um veículo muito abrangente, muito plural, heterogêneo, você atinge todas as classes sociais. Eu nunca subestimei o meu público. Eu acho que quem está me acompanhando ali tem condições de entender o que eu estou falando. É óbvio que eu não vou ficar pagando de Dr. Pardal no ar, mas também eu não quero tratar o meu público como Homer Simpson, como um idiota. Eu sou contra isso. Então eu sempre mantive o padrão que eu acho de comunicação que eu gosto de consumir, é o padrão que eu ofereço para o meu ouvinte, para o meu leitor, e não subestimo ele, né? Se eu achar que, se porventura a comunicação não atingiu o objetivo, a falha foi minha, eu posso modificar, mas eu não subestimo meu leitor. Eu não diluo os meus valores, os meus conceitos, a minha técnica, com uma falsa ilusão de que eu vou atingir mais pessoas. Eu acho que quem conseguir, quem quiser me acompanhar, ótimo. E eu percebo que, mesmo que devagarzinho, eu galguei esse espaço na comunicação de Santa Cruz.